de Eliot The Dry Savages. Sei muito sobre deuses, mas creio que o rio é um forte deus pardo, carrancudo, indomado, intratável, paciente em certa medida, a princípio reconhecido como fronteira, útil, não credor de confiança, como escoador de comércio, por isso, somente um problema frontear o construtor de pontes. Uma vez solucionado o problema, o deus pardo é quase esquecido pelos moradores das cidades, sempre, não obstante, implacável, aferrado às suas estações e raivas, destruidor, lembrete daquilo que os homens preferem esquecer, não alvo de oferendas, não turiferado pelos adoradores da máquina, mas à espera de Atalaia, à espera. Seu ritmo estava presente no quarto de Ninar, no luxuriante ailanto do fronteiro pátio de abril, na fragrância dos racimos, na mesa ao outono. E no convívio, ao anoitecer à luz de gás do inverno. O rio está dentro de nós, o mar está todo à nossa volta. O mar é também a aresta da terra, o granito, até onde vai seu arremesso, as praias onde ele lança os dados, com seu faro de pré-existente e distinta criação, a estrela do mar, o límulo, o espinhaço da baleia, as poças onde ele oferece a nossa curiosidade, as algas mais delicadas e a anêmona marinha. O mar pincha para o alto as nossas perdas, o arrastão em frangalhos, o espatifado balaio de lagosta, o remo partido e o equipamento de mortos estrangeiros. O mar tem muitas vozes, muitos deuses e muitas vozes. O sal está na rosa brava, a serração está nos abetos, o uivo do mar e o ladrido do mar. São diferentes vozes, ouvidas a miúde, juntas. O queixume do poleame, ameaça e carícia da onda que se esfacela sobre a água. O longínquo escachoar nos dentes de granito e o aviso flébio do promontório que vem crescendo para nós. São tudo vozes do mar e o ofego da boia buzinante no remate rumo de casa e a gaivota. E, sob a opressão da silente caligem, o sino em dobres cadencia o tempo, não o nosso tempo, tangido pelo imperturbado maroço. Um tempo mais antigo do que o tempo dos cronômetros, mais antigo do que o tempo contado por ansiosas, aflitas mulheres, estiradas de vigília, calculando o futuro, tentando destecer, desdobrar, deslindar e encadear o passado ao futuro, entre a meia-noite e o alvorecer, quando o passado é todo embuste, o futuro em futuro, antes da espreita matutina, quando para o tempo e jamais tem fim o tempo, e o maroço, que é e foi desde o começo, faz bimbalhar o sino. Onde o final disso, o surdo vagido, o silente estiolar de outonais floras, soltando as pétalas e, entanto quietas, fim haverá, aos destroços à deriva, o rogo do osso à praia, a inconjurável prece pelo anunciar calamitoso. Termo não há, mas soma, o recorrido encadear, de outros mais dias e horas, enquanto a emoção se irroga, as não afetas quadras do existir na montoeira viva,
do que mais se estimava acreditável e pôs para a renúncia o mais valioso. A derradeira adição, o falido orgulho ou recalque ante forças goras, a devoção isenta a parecer inconcreta numa nau agarro com brecha furtiva, a silente auscultação do inegável clamor do sino em rebate saudoso, onde o fim deles, pescadores, no assíduo rastear do vento, em que o fogo se escora. Impossível pensar um tempo sem meta, ou um mar não coalhado de lesiva salsugem, ou um futuro não afeiçoável, como o passado, a um destino forçoso. Estão eles, dir-se-ia, o batel detendido velame sempre a baldear, enquanto o Nordeste explora os rasos baixios que a erosão não afeta, ou secando as velas, nas docas em estiva, não a fazer uma viagem resgatável, por uma barcada hostil a um exame cioso. Isso não tem fim, o mudo vagido, nenhum termo para o mirrar de murchas floras, o movimento da dor que é indolor e quieta, o derivar do mar e os destroços à deriva, o rogo do osso à morte, sua deusa, apenas a mal, a dificilmente conjurável prece, do irredutível anunciar custoso. Dir-se-ia, quando a gente vai ficando mais velho, que o passado obedece a um outro plano e deixa de ser uma simples sequência, ou mesmo um desdobrar-se. Este último, em parte, uma falácia estimulada por noções superficiais de evolução, o que se torna, no espírito do povo, um meio de renegar o passado, os momentos de felicidade, não o senso de bem-estar, fruição, realização, segurança ou afeição, ou até um ótimo jantar. Porém, a súbita iluminação. Tínhamos a experiência, mas nos escapava a significação, e a abordagem da significação restaura a experiência. De forma diferente, para além de qualquer sentido que possamos atribuir à felicidade. Disse antes que a experiência pretérita revivida na significação não é a experiência de uma só vida, mas de muitas gerações, não se relegando ao esquecimento, algo que provavelmente é bem inefável. A mirada retrospectiva por detrás da certeza, da história recenseada, o meio olhar regressivo sobre o ombro, no rumo do terror primitivo. Pois bem, acabamos descobrindo que os momentos de agonia, quer tenhamos ou não, devido a mal-entendidos, almejado as coisas erradas ou empalidecido ante as coisas erradas, não vem ao caso, são, de igual sorte, permanentes, com permanência idêntica à que o tempo exibe, na agonia dos outros, quase experimentada que nos envolve. Isso é apreciado melhor do que na nossa mesma, porque o nosso próprio passado é coberto pelas correntezas da ação, mas os tormentos dos outros permanecem uma experiência irrestrita, não desgastada por atrito subsequente. As pessoas mudam e sorriem, mas a agonia deita raízes. O tempo destruidor é o tempo preservador. Tal o rio com seu carregamento de negros mortos, vacas e capoeiras de galinha. A maçã amarga e a mordedura na maçã, e a rocha escabrosa nas águas inquietas, ondas lavam-na, a cerração a oculta. Não é mais do que um monumento num dia oceânico. Em tempo navegável ela é sempre um marco, bom para o traçado da rota, mas na estação procelosa ou a fúria súbita, é o que sempre foi. Às vezes me indago se é isso o que Krishna tinha em mente, entre outras coisas, ou uma forma de exprimir o mesmo, que o futuro é uma esbatida canção, uma rosa real ou um ramilho de alfazema, de anelante mágoa por aqueles que ainda não estão aqui para ser deplorados, esmagado entre folhas amarelas de um livro que nunca foi aberto. E o caminho da subida é o caminho da descida, o caminho para a frente é o caminho para trás. Não se pode arrostá-lo resolutamente, mas uma coisa é certa, o tempo não é nenhum elixir, o paciente não está mais aqui. Quando o trem arranca e os passageiros se acomodam diante das frutas, dos seus periódicos e correspondência comercial, e os que foram ao Botafora já abandonaram a plataforma, o rosto deles ameniza-se passando do acabrunhamento ao desafogo, ao ritmo modorrento.
de uma centena de horas. Eia avante, viajores, não a fugir do passado para vidas diferentes ou para qualquer futuro. Não sois as mesmas pessoas que deixaram essa estação ou que chegarão a qualquer ponto terminal, enquanto os trilhos convergentes deslizam juntos, por trás de vós. E no tombadilho do transatlântico feito um tambor, a observar o sulco que se alarga por detrás de vós, não pensareis, o passado findou-se ou o futuro está à nossa frente. Ao cair da noite, na mastreação e antena, há uma voz descantando, embora não para o ouvido, a concha múrmura do tempo, e em nenhum idioma. Avante, vós que credes estar viajando, não sois os que viram a enseada recuando, ou aqueles que desembarcarão. Aqui, entre a praia do lado de cá e a costa mais remota, enquanto se faz o tempo bater em retirada, considerai o futuro e o passado, comente equânime. No momento presente, que não é de ação ou inação, podeis receber isto. Em qualquer esfera do ser, a mente de um homem estará porventura fixada na hora da morte. Essa é a ação irredutível, e a hora da morte são todos os momentos, que frutificará nas vidas de outrem. E não penseis no fruto da ação. Para a frente, ó viajantes, ó homens do mar, vós que alcançais o porto, e vós cujos corpos sofrerão o processo e o julgamento do mar, ou qualquer outro evento, esta é a vossa destinação autêntica, assim diria Krishna, como quando ele advertiu a Arjuna, no campo de batalha. Não feliz rota, mas curso à frente, viajores. Senhora, cujo altar fica no promontório, rogai por todos os que estão nos navios, os cuja faina tem a ver com peixe, e os ocupados com toda espécie de tráfego lícito, e os que os capitaneiam. Renovai um rogo também em benefício das mulheres que viram os filhos e maridos içarem velas e não voltar. Filha del filho, rainha do céu, implorai igualmente por aqueles que estavam nos navios e terminaram sua viagem sobre a areia, nos beiços do mar, ou na goela escura que não os rejeitará, ou em qualquer sítio em que não possa alcançá-los o som do perpétuo ângelus do sino marino. Comunicar-se com Marte, conversar com os espíritos, relatar a conduta do monstro do mar, descrever o horóscopo, fazer trabalho de arúspice ou perscrutar a bola de cristal, observar doenças em assinaturas, ler biografias nas linhas das mãos e tragédia através das corrugações dos dedos, relaxar agouros mediante sortilégios ou folhas de chá, decifrar o inevitável com cartas de jogar, espairecer-se com pentagramas ou ácidos barbitúricos, ou dissecar a imagem recorrente até os terrores pré-conscientes, explorar o útero ou túmulo ou sonhos. Tudo isto são banais passatempos e drogas e chamariz da imprensa. E serão sempre, alguns deles especialmente, quando há flagelo das nações, e perplexidade, quer nas costas da Ásia, quer no caminho de Edgware. A curiosidade dos homens esquadrinha o passado e o futuro, e adere a essa dimensão, mas apreender o ponto de intersecção do intemporal com o tempo é ocupação para santo. Nem sequer ocupação, antes algo dado e tomado, na morte em amor, que dura toda uma vida, ardor e despojamento do eu e autocapitulação. Para a maioria de nós, só existe o desacompanhado momento, o momento dentro e fora do tempo, o acesso de alienação, a gente arvoada num dardo de luz de sol, o inviso tomilho bravo, ou o relâmpago de inverno, ou a cascata ou a música ouvida tão profundamente que se faz de todo inaudível, mas a gente é a música, enquanto ela perdura. Essas coisas são apenas prenúncios e suspeitas, prenúncios seguidos de suspeitas, e o resto são prece, observância, disciplina, pensamento e ação. O prenúncio semi-suspeitado, o dom, meio entendido, são a encarnação. Aqui, a impossível união de esferas de existência é real.
Aqui, o passado e o futuro são conquistados e se reconciliam, onde, de outro modo, a ação seria movimento daquilo que é apenas movido e, em si, não possui nenhuma fonte de movimento, tangido por demoníacas, tônicas potências. E a ação certa é libertação do passado e também do futuro. Para a maioria de nós, este é o alvo, nunca a ser atingido aqui. Nós que apenas não fomos derrotados porque continuamos tentando. Nós, contentes ao fim de tudo, se a nossa reversão temporal nutrir, não muito longe do pé de teixo, a vida do significativo solo. Little Guiding. A primavera de meio inverno é sua própria estação, sempre terna, embora saturada ao descair do sol, suspensa no tempo entre polo e trópico. Quando o dia curto mais esplende de geada e fogo, o sol breve inflama o gelo sobre o açude de valas. No frio, sem vento, que é o calor do coração. A refletir, no espelho aquoso, um clarão, que é cegueira no começo da tarde, e arde mais intenso do que fogueira de ramo, ou braseiro, aguilhoa o mudo espírito, não vento, mas labareda de Pentecostes, na época sombria do ano. Entre o degelo e a congelação, a seiva da alma estremece. Não há o mínimo cheiro de terra ou cheiro de coisa viva. Esta é a primavera, mas não consoante à convenção do tempo. Agora o estirão de sebe alveja, por uma hora, com floração transitória de neve, florada mais súbita do que a do verão, nem abotoando, nem esmaecendo fora do plano generativo. Onde está o verão? O inimaginável verão zero. Se viesses por este lado, seguindo a trilha que de certo terias que seguir, oriundo do lugar de que de certo terias que provir. Se viesses por esta via, no tempo do espinheiro alvar, encontraria as sebes de novo brancas. Em maio, penetradas de voluptuosa doçura. Ocorreria o mesmo no fim da jornada. Se viesses à noite, como um rei destroçado, se chegasses de dia sem saber para que vinhas, seria o mesmo quando deixasses a estrada áspera e virasses por trás da pocilga em direção da fontaria monótona e da lápide. E aquilo para que pensavas, tinhas vindo, é uma concha apenas, um casulo de significado, cujo intento surge apenas quando se cumpre, se é que o faz, ou não tinhas nenhum alvo em mira, ou o propósito fica além do fim, que delineaste e, em seu cumprir-se, se altera. Há outros lugares que são também o arremate do mundo, alguns junto aos portais do mar ou sobre um lago escuro, num deserto ou cidade, mas este é o mais próximo no espaço e no tempo, neste instante mesmo e na Inglaterra. Se viesses por este lado, enveredando por qualquer senda, de qualquer ponto de partida, em qualquer hora ou estação, seria sempre o mesmo. Terias que descartar-te de sentido e noção. Não estás aqui para verificações, para te instruires ou saciar a tua curiosidade ou propagar informes. Estás aqui para cair de joelhos, onde tem sido eficaz a prece. E a prece é mais do que uma ordenação de palavras, a ocupação consciente do espírito que implora, ou o som da voz a rogar. E aquilo para que os mortos não tinham língua. Quando vivos, podem eles expressar-te, estando mortos. A comunicação dos mortos é feita verbo a fogo, para além da linguagem dos vivos. Aqui, a intersecção do momento intemporal. É a Inglaterra e lugar nenhum. Jamais e sempre. Cinza na manga do velhinho. A cesta. Eis tudo que da rosa ardida resta. Poeira que no ar se pendurou, sinal de um conto que aí se findou. Era uma casa, a poeira inalada, o lambriz, o camundongo, a amurada. Morte do desalento e do esperar. Eis a morte do ar, a estiagem, e bem maior dilúvio dentro da órbita, no lábio viúvo. Água morta, areia em agonia, em duro prélio por hegemonia. A terra combusta, desviscerada,
A frívola faina encara, pasmada, com riso, que o júbilo não encerra, eis a morte da terra. A água e o fogo seguem o comboio da cidade, do passigo e do joio. A água e o fogo fazem caçoada da expiação, por nós repudiada. A água e o fogo farão bem dele do chão minado, que caiu no ouvido, do couro vetusto e do santuário, da água e do fogo, eis o sudário. Na hora dúbia que preexiste ao dia, perto do fim da noite interminável, ao termo recorrente do sem termo, depois que a pomba fusca, a língua trêmula, passou sob o horizonte dos casais, quando mortas folhas tiniam como zinco, sob o asfalto despido de outro som. Entre 3 bairros, onde se alava o fumo, dei com alguém a pé, a flanar, mas sôfrego, como se a mim açoitado, tal folhas metálicas dóceis, ante o matutino vento urbano, e, enquanto a oblíqua face eu explorava nessa devassa nua, com que repitamos, o primeiro estranho de albar ambíguo, captei o brusco olhar de extinto mestre que eu olvidara e agora meio me lembrava, um certo e muitos, no rosto em terracota, os olhos de um familiar espectro compósito, de mesmo passo, íntimo e irreconhecível. Meu papel assim, fiz duplo e bradei. E ouvi bradar a voz de outro. Como? Tu por aqui? Embora não estivéssemos, continuava eu mesmo, ciente de mim, sendo, entanto, outra alma, e ele ainda um rosto a plasmar-se, mas bastavam as palavras a induzir ao reconhecimento atrelado a elas, e assim, obsequentes à aura comum, estranhos demais um ao outro para haver equívocos, postos de acordo nesta hora encruzilhada, em encontrarmos-nos em lugar nenhum, sem um antes ou depois, palmilhamos o piso numa ronda morta. Disse eu, o assombro que conheço é fácil, o fácil, porém, é causa de assombro. Fala, pois, pode ser que eu não compreenda, não me lembre, e ele, não sinto gana de recapitular meu escogitar e doutrina que esqueceste. Tais coisas já deram fruto, deixá-las, obro mesmo com as tuas. Roga sejam perdoadas por outrem, como te peço para perdoares tanto a má como a boa. O pomo da sazão o bicho come e, enfarado, desfere um coice na celha vazia, pois as palavras do ano que expira pertencem à língua do ano expirante e as palavras do ano que nasce contemplam uma outra voz, mas, como a passagem, ora não oferece nenhum estorvo ao espírito conturbado e forasteiro, entre 2 mundos quase em um, tornados, assim, vêm-me palavras que jamais pensei dizer, em ruas que jamais pensei revisitaria, quando deixei meu corpo em longe praia. Dado que era o verbo o nosso empenho, e o verbo nos tangeu, a purificar da tribo dialeto e a incitar a mente à previsão, e após visão, deixa-me revelar os dons reservados à velhice para coroar o esforço de teu viver inteiro. Primo, o frio atrito do sentir desânime, sem encanto, carecente de promessa, antes, amargo, sem sabor, de fruto umbroso, quando começam a esfacelar-se corpo e alma. Segundo, a consciente impotência do furor ante o desatino humano e a laceração do riso face ao que cessa de divertir. E, último, a dor cortante do reinvigoramento de tudo que se fez, que se foi. O pejo de motivos tarde revelados e o manter-se cônscio de coisas mal feitas e feitas para o malefício de outrem, o que outrora se tinha por exercício de virtude. Em consequência, a aprovação dos tolos espicaça e a honra macula-se. De erro em erro, o exasperado espírito avança, a não ser que o restaure esse purificante fogo, onde a gente tem que mover-se em cadência, qual bailarina. Vinha raiando o dia, na rua desfigurada. Ele me deu as costas, com uma espécie de adeus, e esfumou-se ao soprar da trombeta. Há 3 condições que, não raro, se confundem, e
contudo diferem por inteiro. Florescem no mesmo estirão de sebe. Apego ao eu, e a coisas, e a pessoas. Desapego do eu, e de coisas, e de pessoas. E amedrar entre elas a indiferença, que se assemelha às outras, como a morte à vida. E se situa entre duas vidas, sem florir, entre a urtiga viva e a morta. Eis para que serve a memória, para a liberação, não menos do amor, mas expansão do amor, para além do desejo, e assim, liberação do futuro, bem como do passado. Portanto, o amor de um país começa como apego ao nosso próprio campo de ação e chega a achar tal ação de pouca importância, conquanto nunca indiferente. Pode ser servidão, a história. A história pode ser liberdade. Vede, desvanecem-se agora os rostos e lugares, junto com o eu que, como pudera, os amara, para se renovarem, transfigurados em um outro arquétipo. O pecado é inelutável, mas tudo sairá bem, e toda casta de coisas sairá bem. Se penso, uma vez mais, neste lugar, e em pessoas não de todo recomendáveis, sem linhagem nem bondade imediatas, algumas, entanto, de gênio peculiar, todas tocadas de um gênio comum, unidas na refrega, que as dividia. Se penso num rei, ao cair da noite, em 3 homens e mais, no patíbulo, e em uns poucos que morreram esquecidos, em outros lugares, aqui e em terra estranha, e em um que morreu cego e quieto, porque haveríamos de celebrar mais estes mortos do que os agonizantes. Não é tocar o sino ao revés, nem tampouco é um exorcismo, para convocar o espectro de uma rosa. Não podemos reviver antigas facções, não podemos restabelecer velhas políticas ou marchar, tendo à frente um tambor antiquado. Esses homens e os que se lhes opunham, e aqueles, por sua vez, alvo de sua oposição, aceitam a constituição do silêncio e são amalhados no partido único. O quanto herdamos dos afortunados, havemos subtraído dos vencidos, o que eles nos tinham a legar, um símbolo aperfeiçoado na morte. E tudo vai dar bem, e toda sorte de coisas dará bem, mercê da purificação, do motivo no chão, do nosso exortar. A pomba se despenha, e o ar perfura, com lume de terror ao rubro ateado, cujas línguas enunciam na altura o só purgar-se do erro e do pecado. O alentar único, antes desventura, reside em optar por esta ou outra pira, para que nos salve do fogo, o fogo em expira. Quem salva amor, concebeu a tortura. Amor é o nome mais que estranhável, por detrás da mão que destra costura a túnica de chama, intolerável, que, para tirá-la, o humano pulso em vão se apura. Só suspiramos, só tenho existido, quer pelo fogo ou fogo consumido. O que chamamos de começo é quase sempre o fim, e atingir um fim é atingir um começo. O fim é o ponto de onde encetamos jornada, e toda expressão e sentença corretas, onde cada palavra em seu justo lugar assume posição para apoiar as outras. A palavra nem acanhada, nem ostentosa, intercâmbio espontâneo entre o velho e o novo. A exata palavra comum, sem vulgaridade, austera palavra, precisa, mas não pedante, a parceria completa a bailar a um só tempo. Cada locução, cada frase são um fim e um começo, cada poema um epitáfio, e qualquer ação é um passo para o cepo, para o fogo, um adentrar-se goela do mar abaixo, ou um acercar-se de uma pedra ilegível. E aí é de onde partimos. Morremos com os que estão morrendo. Atentai, eles partem e vamos em sua companhia. Nascemos com os mortos. Atentai, retornam e nos trazem com eles. O momento da rosa e o momento do teixo são de igual duração. Um povo sem história não se redime do tempo, pois a história é matriz de momentos intemporais. Assim,
enquanto a luz desfalece em uma tarde de inverno, numa capela esquecida. A história é agora, em Inglaterra. Com o imã deste amor e a voz desta convocação, não cessaremos a exploração e o fim de todo o nosso explorar será chegar ao ponto de onde partimos e conhecer o lugar pela primeira vez. Através do desconhecido, recordado pórtico, quando a última coisa deixada na terra por descobrir for aquilo que era o início. Na nascente do rio mais extenso, a voz da oculta cascata e as crianças na macieira, não conhecidas porque não buscadas com os olhos, mas ouvidas, semi-ouvidas, no remanso, entre duas ondas do mar. Rápido agora, aqui e agora sempre. Uma condição de completa simplicidade que custa nada menos do que tudo. E tudo sairá bem, e toda casta de coisas sairá bem, quando as línguas de chama se encapsularem no coroado nó de fogo, e o fogo e a rosa forem um.